Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos tomar os nossos lugares. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar aquilo que Deus tem para nós essa noite. Primeiro culto do ano. Enquanto nós, como eu tinha declarado, enquanto nós estávamos em 2025, o Senhor já estava à nossa frente em 2026. E o Senhor, Ele já preparou grandes coisas para nós, para mim e para você nesse novo ano. Para a igreja do Senhor, Ele preparou grandes coisas. Nós temos que estar preparados para buscar aquele que é digno de toda honra, toda glória, e todo louvor e toda adoração. Que nós possamos estar diante da presença do Senhor, não com o que nós fizemos em 2025, mas com coisas novas, adoração, gratidão, disposição, buscar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Palavra que nos guia nesse ano é o ano da confiança no Senhor. Então, Deus do primeiro dia, Deus dos primeiros minutos desse ano, essa palavra já começou a fazer efeito na minha vida. Confiar em Deus, confiar no Senhor, esperar nele. Assim como diz Isaías 64:4, ele diz: nunca ninguém ouviu falar de outro Deus além de ti. De um Deus que faz coisas assim a favor dos que confiam nele. Então que nós possamos confiar no Senhor a partir desse ano cada vez mais, querido. Confiar e esperar naquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, o melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, se prepara, porque o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Esse ano, eu tenho a certeza e a convicção e a fé, e creio que o Senhor tem coisas novas, coisas extraordinárias para mim e para você. Então feche os seus olhos, começa a buscar em Deus, começa a buscar, coloca a mão no seu coração, começa a profetizar sobre a tua vida nesse ano, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Deus tem uma palavra para você nesse ano. Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Mas nós precisamos confiar, ter a confiança naquele que é digno de toda adoração. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Pai, nós queremos entrar esse ano, Senhor, já 2026, cheio da tua presença, cheio da tua confiança, confiando cada vez mais em ti, nos teus planos e propósitos para as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, nós entregamos o nosso melhor essa noite diante de ti, Senhor. O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Senhor, recebe de nós, Senhor. Recebe de nós a nossa adoração, Pai. Recebe de nós a nossa gratidão, Senhor. Recebe de nós, Senhor, a fé, a esperança, Senhor, que está em ti, Senhor. Por isso nós louvamos, nós glorificamos e nós exaltamos o teu nome, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais, Senhor, cumprir os teus propósitos nas nossas vidas, Pai. Oramos e agradecemos e consagramos esse culto a ti, Senhor. E declaramos que os céus estão abertos aqui na casa daqueles que estão assistindo,
daqueles que porventura vão assistir depois, Senhor, que eles possam receber de Ti, Senhor, essa palavra de 2026, de confiança em tudo aquilo que o Senhor fizer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus, damos ao Senhor. Está falhando. Aleluia, nós estamos aqui mais um culto, mas o início de tudo. E glorificamos ao Senhor por essa bênção que o Senhor está nos permitindo começar mais um ano debaixo da sua graça, da sua poderosa mão. Então nós estamos aqui para agradecer e já dizer que esse ano será de bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, amém? E este louvor ele fala sobre isso, que a bênção do Senhor nos acompanha. E que vamos ter um ano abençoado, não só próspero, mas um ano abençoado. Entregue este ano nas mãos do Senhor. Tenha fé e acredite.
glórias damos, porque eu sei que o Senhor é conosco. E eu creio que não só o ano que passou foi de conquista, mas esse ano vai ser a confirmação da bênção sobre as nossas vidas. Porque o Senhor, a sua palavra diz que Ele é grande. E a sua beleza e a sua misericórdia, ela se renova a cada dia na nossa vida. E é por isso que nós podemos começar um novo ano colocando diante do Senhor todos os nossos sonhos. A palavra do Senhor diz que o Senhor renova as nossas forças. E até aqueles que são velhos podem sonhar. Então, se Deus diz que até os que já viveram uma grande vida, nós podemos sonhar, então quer dizer que todos nós temos direito a sonhar e ter perspectivas. Tenha uma perspectiva diferente neste ano. Olhe mais para o Senhor e menos para a dificuldade. Para o Deus que nós servimos, a dificuldade é o combustível para o milagre. Porque Ele não se atém àquilo que as pessoas dizem que é impossível. Para Deus não existe impossibilidade. Existe possibilidades.
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu creio que muitos vão ver a grandiosidade do Senhor este ano. Porque nós somos quem somos, é por causa da grandeza dele. E eu creio que quem nos faz grande, a palavra do Senhor diz que Ele exalta os humildes de coração. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar receberá a coroa da vitória. Isso significa que nós vamos passar por dias talvez não tão gloriosos. Mas se nós não desistirmos da nossa bênção, nós receberemos a recompensa. Receberemos aquilo que o Senhor prometeu, que é a vida eterna. Que é poder estar a um lugar que não existe dor nem sofrimento. Porque tudo isso vai passar. Cidade
Coloque a mão no seu coração, querido. Coloque a mão no seu coração. Diga isso mais uma vez. Queremos o teu nome grande. Diga isso, diga. Diga mais uma vez. E Agradecer-te por tudo em nossas vidas. Aleluia. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Temos o Teu nome grande, Senhor. Aleluia. Adore Ele, querido. e agradecer. Adore Ele, agradeça a Ele a tudo que Ele fez. Aleluia. Confiamos em Teu infinito amor. Agradeça a Ele tudo que Ele já fez e tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele vai fazer ainda. Confia no infinito amor dEle. Confia no infinito amor dEle. Aleluia. Aleluia. E agradecer-te Pois tua obra, aleluia, confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para agradecer, Pai. Agradecer tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor continua fazendo, tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Estamos aqui diante do Senhor, Pai, para nos render, Senhor, diante do Teu nome, diante do Teu poderio, Senhor. Nos rendemos, confiamos no Teu infinito amor, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez, Pai, estar na Tua presença, Senhor. Isso é confiar, é saber, Senhor, que o melhor lugar, Pai, é estar na Tua casa, Senhor. Melhor lugar é estar aqui, Senhor. Melhor lugar é estar diante do Senhor. Melhor lugar é buscar a Tua presença. Senhor, é confiar, Pai, verdadeiramente naquilo que o Senhor vai fazer nesse novo ano que está começando, Pai. Esse ano de 2026 será um ano diferente. Um ano, Senhor, onde toda a nossa confiança está em Ti, Senhor. Toda a nossa confiança, Pai, está no Teu amor, Senhor, no Teu infinito amor sobre as nossas vidas, Pai. Assim como esse louvor diz, nós confiamos no Teu infinito amor, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir a sua boca. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Porque tem um fogo do Senhor, fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Fogo do Espírito Santo sobre a tua casa.
sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Aleluia. Isso é. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bem forte, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Bênção de Deus. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Querido, feliz ano novo para todos. Para todos, que 2026 seja verdadeiramente um ano de confiança daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nós possamos confiar mais e mais e esperar no Senhor tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Você que está aqui, você que está aí nos assistindo. Deus tem uma palavra para você. 2026 será um ano de fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque essa manhã eu estava orando e preparando essa palavra, e o Senhor falou ao meu coração: esse ano, como será um ano de confiança e de espera no meu nome, eu derramarei um fogo do meu espírito sobre cada um que confiar e que esperar no meu nome. Será algo diferente. Será algo que você ainda não experimentou na tua vida. É o fogo do Espírito Santo que jamais vai apagar da tua vida, do teu coração, e vai acender cada vez mais na tua casa. E a palavra de Deus para 2026 está lá em Jó. Eu quero que você abra aí a palavra de Deus lá em Jó, no capítulo 8, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz. Quem achou? Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz assim: se porém você procurar Deus, implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e reestabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Vou ler de novo. Talvez você ainda não entendeu. Se porém você procurar a Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro, puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Porém, você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O que Deus está dizendo, querido, para mim, para você, para nós, nesse ano de 2026? Se nós for resumir o que a palavra de Deus, o que essa palavra, essa resposta de Deus para nós, em poucas palavras, seria algo assim que eu anotei aqui. Eu estou com vocês. Eu estou com você. Confie, porque eu estou adiante. Diga para o teu irmão assim. Diga para ele assim: você não está sozinho. O Senhor está com você.
Agora olha para ele e diga assim: confie, continue, confie e continue, porque o Senhor, Ele vai adiante de você. Pastor, e aonde? Aonde está na Bíblia que o Senhor vai adiante? Deuteronômio 31:8, abre aí para você ver. Olha o que diz aí. Deuteronômio 31:8, que diz assim: o próprio Senhor irá à frente e estará com você, Ele nunca o deixará e nem o abandonará. Não tenha medo e não desanime. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você e nunca o deixará e nem abandonará. Não tenha medo e não desanime. Amém? Por quê? Que essa palavra, querido, para nós é algo que vai nos impulsionar para 2026. Deus aqui, Ele faz uma repetição. Ele faz uma repetição de geração a geração. Ele repete isso de geração a geração. E se você ver, Ele disse a Moisés a mesma coisa. Ele falou a Josué a mesma coisa. Ele falou a Davi a mesma coisa. Ele falou a Jeremias, a Paulo e a igreja do Novo Testamento. E Ele está falando com nós hoje. A voz de Deus nos aponta para algo extraordinário na nossa vida. A voz de Deus, querido, nunca aponta para um desânimo. Diga para o teu irmão assim: a voz de Deus nunca vai te apontar para o desânimo, mas sempre para coisas novas. Sempre para coisas novas. Então, quando Deus ele fala de geração a geração. Ele falou aqui para Moisés, ele falou isso para Josué, ele falou para Davi, para Jeremias, para Paulo, para a igreja do Novo Testamento, e está falando para mim e para você. Porque a voz de Deus, ela aponta sempre, querido, para a esperança, para a firmeza, confiança e fé em Deus. Ela nunca nos leva para desânimo. Não sabemos como será o ano novo. Você sabe como será o ano novo? Você sabe como será, não? Nós não temos noção de como será, mas sabemos que quem está à nossa frente. E é isso que basta para mim e para você. Eu não sei o que será amanhã, eu não sei o que será esse ano, mas a palavra de Deus é confiança, é que Ele vai estar sempre à frente de todas as coisas na nossa vida. Ele vai estar sempre adiante. Sempre. E aqui, querido, quando nós lemos lá em Jó. Jó é um personagem emblemático, sim ou não? Porque ele passou por piores situações da sua vida. Ele passou por coisas emblemáticas na sua vida. Ele passou por perda, por dor, silêncio de Deus, amigos confusos, noites intermináveis, mas em meio ao caos, ele ouviu a voz de Deus de novo. Enquanto Deus falou, como se falou com ele, e quando Deus falou com ele, tudo se alinhou na sua vida. Quando lá nós lemos lá em cima, quando o Senhor fala para ele: se porém você procurar Deus, implorar o Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Então, querido, aqui a gente vê que Jó era um personagem bem emblemático. Sofreu, viveu os piores momentos da sua vida. Sofreu perda, dor, silêncio, amigos confusos, noites intermináveis. Mas em meio a tudo isso, ele ainda ouviu a voz de Deus.
Quando Deus falou, tudo se alinhou na sua vida. Alinhou a sua identidade, a sua perspectiva e a sua esperança. E quando Deus fala aos nossos corações, quando Deus trabalha na nossa vida, quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos nele, Ele trabalha porque Ele está à frente, querido. E quando nós clamamos a Ele, como lá em cima, lá nós lemos, porém, se você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, e for íntegro e puro, se levantará agora mesmo em seu favor. Quando nós estabelecemos isso na nossa vida, quando nós colocarmos isso na nossa vida, o Senhor começa, em 2026, Ele começa a colocar tudo em ordem na nossa vida. Ele começa a ajeitar tudo, Ele começa a arrumar tudo. Ele começa a alinhar a nossa identidade, a nossa direção, o nosso caminho. Ele começa a nos dar perspectiva e Ele traz esperança ao nosso coração. Nós não sabemos como será o ano. Nós não sabemos como será o ano de 2026. Mas eu confio e eu espero em Deus, porque Ele está à nossa frente. Se eu buscar o Todo-Poderoso, se eu clamar a Ele, eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Quando a própria palavra de Deus ali, tiramos essa lição, porque Jó, a gente consegue ver que ele era emblemático, passou muitos problemas, muitas dificuldades. Até mesmo o que me chamou a atenção é o silêncio de Deus. Ele teve tudo, ele teve amigos, incompreensíveis, amigos confusos, mas ele nunca deixou de acreditar em Deus. Deus sempre apontou para ele uma saída diferente. Deus sempre apontou para ele uma saída de esperança. E não apontou para ele desânimo. Dizendo para ele, olha, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, você vai viver assim mesmo, dessa forma. Deus, ele trouxe uma palavra de esperança. Porque Deus estava à frente. A gente não sabe o que nos espera em 2026. Mas a confiança e a espera em Deus, querido, de que coisas grandes e extraordinárias acontecerão na nossa vida. Aqui nós aprendemos que nós precisamos, com Jó, Deus fala no fim do ciclo, mesmo quando o ciclo é duro. Deus, ele fala no ciclo, ele fala no fim do ciclo. Mesmo quando o ciclo foi muito duro. Nós aprendemos isso. A presença do Senhor não depende do nosso entendimento. Deus não só vê o que vivemos. Ele está nos vivendo, Ele está nos vivenciando coisas novas. Não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê. Mas é as coisas de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender essas coisas. A gente precisa saber que para 2026, Deus já tem coisas preparadas para as nossas vidas. Mas a gente precisa buscar a Deus. A gente precisa confiar e aprender. Deus não só nos vê o que vivemos, Ele está no que nós vivenciamos. Naquilo que nós vamos vencer. Naquilo que nós vamos viver. Naquilo que nós vamos passar. Ele não ficou lá em 2025. Ele já estava em 2026 preparando coisas extraordinárias para mim e para você. Ele já estava na nossa frente, ele já estava preparando. E aqui eu aprendo que a voz do Senhor posiciona o coração antes de posicionar a vida. Aqui, quando nós vimos isso, quando nós aprendemos, e o que nós aprendemos é, Deus, ele prepara primeiro o nosso coração, para depois a nossa vida.
Ele trabalha na nossa vida, porque nós lemos lá em Jó: se porém você procurar a Deus e implorar ao Todo-Poderoso, e for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo. Então nós temos que buscar, nós temos que ouvir a voz de Deus, ouvir e se posicionar, e posicionar o nosso coração antes de posicionar a nossa vida. Porque muitas vezes, querido, as pessoas elas querem arrumar a sua vida, mas elas não querem arrumar o seu coração, elas não querem arrumar o seu interior. Elas querem arrumar a sua vida. Muitos querem ficar ricos, muitos querem ficar milionário, muitos querem ter carro, casa, muitos querem ter um diploma, um emprego, mas não querem arrumar o seu coração, não querem arrumar o seu interior, não querem ajeitar o seu interior. Querem viver da mesma forma. E Deus, com Jó, o que eu aprendo é que ele posicionou o coração de Jó antes de mudar a sua vida. Ele disse: se você buscar, se você procurar a Deus e implorar ao Todo-Poderoso. Isso é antes de arrumar a vida, antes de arrumar todas as coisas. O Senhor estava arrumando o coração de Jó. Ele estava arrumando, dizendo: se você buscar, se você implorar a mim, nós vamos mudar toda essa história. E assim é na tua vida. Assim será esse ano. Antes de mudar qualquer coisa da tua vida, o Senhor quer mudar o teu coração, quer mudar o teu posicionamento, quer mudar os teus pensamentos. Ele quer mudar a tua confiança, Ele quer mudar muitas coisas. Então o que a gente precisa é isso. É buscar isso. É buscar a voz de Deus, o posicionamento, antes de se posicionar. Ele restaura, recompõe e conduz além do que nós esperamos. Isso é o que eu aprendo com Jó. Ele restaura, ele recompõe e ele conduz além daquilo que a gente espera. E aqui, querido, eu anotei que todas as vezes que a gente fala em novo ano, quando Deus fala comigo e com você, Ele fala mais para nós do que sobre o ano. Aqui quando a gente fala no ano de 2026, Deus não vai só mudar a nossa vida, mas Ele vai mudar o nosso interior, Ele vai mudar o nosso coração primeiro. Ele vai mudar para nós sermos mais puros, mais íntegros, mais buscar Ele, ter mais busca por Ele. Porque não é o ano, não é o dia, mas isso para Deus é barbada, como se diz. Mas mudar o coração, o nosso coração, de buscar mais, jejuar mais, orar mais, ter mais presença de Deus, estar na presença do Senhor. É isso que nós precisamos. E quando nós falamos em ano, ele não fala nos dias, mas ele fala ao nosso coração. Ele quer mudar o nosso coração. Ele nos chama, quando Ele muda isso, quando Ele muda o nosso coração, Ele nos chama mais para perto, Ele nos traz mais para perto, Ele lembra quem Ele é, Ele nos mostra quem Ele é, e isso muda tudo na nossa vida. Porque mudar a vida, querido, você não sabe o que vai acontecer em 2026. Mas se você confiar em Deus e esperar nele, tenha certeza de que Ele está preparando coisas melhores para a tua vida. Mas isso, a gente precisa o quê? E como? Buscar Ele. Assim como Jó. Assim como Jó. Seja íntegro, seja puro. Jejua mais, ore mais, clame mais. Quem já fez jejum de Daniel aqui? Quem já fez jejum de Daniel? Se prepara, porque esse ano, pelo menos 2 vezes desse ano, nós vamos fazer o jejum de Daniel. 2 vezes esse ano, nós vamos fazer, no primeiro e no segundo semestre, nós vamos fazer jejum de Daniel. 40 dias. 40 dias.
Para o Marcelo vai ser bom, né? 40 dias nós vamos fazer o jejum de Daniel. Então nós vamos nos preparar, querido. Deus, ele muda dias, Ele muda estação, Ele muda o nosso posicionamento, Ele muda o nosso jeito. Mas Ele quer mudar o nosso coração. Quando nós falamos em coisas novas, quando nós falamos em ano novo, nós falamos não em dias, mas nós falamos em coração. Deus muda primeiro o nosso coração. Ele ajusta o nosso coração. Ele nos chama mais para perto e Ele nos lembra quem Ele é e o que Ele pode fazer na nossa vida. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E são 3 coisas que nós vamos declarar, querido, nesse ano. 3 frases que nós vamos declarar. Se você quiser anotar aí, anota aí. Qualquer situação que porventura aconteça, você vai declarar: Deus vai adiante. Deus vai adiante. Primeira frase. Segunda frase: eu não estou sozinho. Terceira frase: meu ano será guiado pela voz de Deus. Então lembre disso. Por qualquer aventura que você passar, você vai declarar: Deus está diante de toda essa situação. Segunda frase será: eu não estou sozinho. E a terceira frase: meu ano será guiado pela voz de Deus. Isso são coisas que mudam a nossa vida. Que muda não os dias, mas muda o nosso coração, muda o nosso posicionamento. Muda porque o Senhor nos traz mais para perto, nos aproxima mais, nos deixa com a confiança e a certeza de que Ele está diante, de que Ele está fazendo por nós, de que Ele que está preparando dias melhores para a nossa vida, mas isso também Ele vai trabalhar no nosso coração. Isso Ele vai trabalhar no nosso coração. Hoje eu estava falando com a pastora porque a gente vai se moldando às coisas do mundo e vai achando, é verdade, isso é assim, é assim. E eu conversando com a pastora ali, nós tomamos chimarrão, e eu conversando com ela, eu digo: puxa vida, porque as pessoas, isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Mas antes, querido, antes de inventarem essa palavra, né, de começarem a declarar essa palavra e incutir isso na mente das pessoas, antes se ouvia se tinha mais temor, sim ou não? Sim ou não? As pessoas tinham mais temor de Deus, tinham mais temor do altar, tinha mais temor da obra de Deus, tinha mais temor, andava de Bíblia embaixo do braço, se declarava cristão. Primeira coisa que se falava era cristão. Primeira coisa que se falava era: eu sou cristão, eu me converti, eu abri mão disso. Eu não quero mais viver dessa forma. Sim ou não? É que a gente foi aceitando: mas isso é religiosidade. Não, isso é temor a Deus. Isso é temor. Fazer as coisas com decência. Fazer as coisas com temor. É ter temor a Deus. Mas hoje as pessoas: eu converti. Tá bom. Antes se convertia, as pessoas começavam a falar: não acredito. É por quê? Porque tinha muita coisa para ser um verdadeiro cristão. Se tinha muita coisa de diferente. Sim ou não? Era muita coisa. E com essa palavra que Deus me deu essa manhã, querido, que esse fogo vai arder no nosso coração, para que a gente possa ser íntegro, ser puro, buscar ao Todo-Poderoso, confiar mais, ter uma confiança maior em Deus, ter temor, tremor nos nossos corações, saber que isso muda a nossa vida. Antes de mudar o ano, muda o nosso coração, muda o nosso modo de pensar, o nosso jeito de agir. Hoje está tudo de uma forma, está tudo liberado.
Está tudo liberado. Mas para isso a gente precisa estar preparado, querido. Para as mudanças que o Senhor vai fazer no nosso coração. Mudanças que vai fazer a diferença na nossa vida. Que vai nos levar para mais perto de Deus. Que vai nos tirar todo o desânimo. Ele não vai nos levar para um caminho de desânimo. Mas Ele vai levar para um caminho de esperança, de confiança, da certeza de que Ele está diante de nós. Nós não sabemos como vai ser amanhã. Mas eu já não me preocupo com o amanhã. Porque eu sei que o amanhã, o Senhor já está lá. E o Senhor já está preparando coisas melhores e maiores para mim e para você. O que a gente só precisa, querido, é ter a certeza disso. O que nós precisamos é ajustar o nosso coração. É ter mais temor, é ter mais presença de Deus, é estar mais perto de Deus, é buscar mais de Deus, é jejuar mais, é buscar mais. Nós vamos subir mais um monte. Quem é que falou aqui no nosso discipulado que se nós íamos no monte lá orar? Quem falou, lembra? Foi tu, né? Nós vamos voltar a fazer isso. Isso não é religiosidade não, querido. Isso é presença de Deus, é buscar a presença de Deus, a unção de Deus. É fazer com que as coisas aconteçam. Ah, pastor, mas porque a gente vai se deixando levar. Ah, mas eu posso orar na minha casa, eu posso orar na minha casa, eu posso orar na minha sala, eu posso orar no meu quarto. É verdade. Mas se você for orar no monte, buscar a presença de Deus, eu tenho certeza que cada vez mais, toda vez que você descer do monte, você vai descer fortalecido. E é isso que Deus começa a mudar no nosso coração. É isso que nós precisamos mudar. E é isso que Deus quer fazer. E é isso que nós vamos, a partir de agora, começar a declarar na nossa vida. Que Deus ele vai à frente de todas as coisas. De todos os sonhos, de todos os projetos. Nós não estamos sozinhos. Em 2026, nós não estamos sozinhos. E esse sim será um ano guiado pela voz de Deus para as nossas vidas. Quero que você fique de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Bênção de Deus. Fica de pé, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Coloca a mão no seu coração. Comece a falar com Deus. Que essa palavra, ela possa se cumprir na tua vida. Se porém você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Sabe qual é esse lugar, querido? É um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar onde você vai buscar a presença de Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem para a tua vida. Essa é a palavra que o Senhor tem para você essa noite. O Senhor está falando para mim e para você, para nós aprendermos. Para que a gente possa resumir. Para que a gente possa resumir essa palavra. O Senhor está dizendo para você que em 2026 Ele está com você. Ele está falando para você, olha, 2026 você não está sozinho. Em 2026 o Senhor está com você adiante de todas as situações, de tudo aquilo que você tem para resolver.
as decisões, os projetos, tudo está diante de você. Você não está sozinho. Você não está sozinho em 2026. Esse resumo dessa palavra, o Senhor vai te restabelecer no lugar que é seu. No lugar que é seu. Ele vai te restabelecer no lugar que por ventura é seu. Que Ele preparou para a sua vida, que Ele preparou para a sua casa, que Ele preparou para a sua família. Aleluia. 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 Fale com o Senhor, fale para Ele. Fale para Ele dizendo: Senhor, eu levarei comigo, Senhor, essa palavra por todo esse ano. O Senhor não me deixou sozinho, não me deixará sozinho. O Senhor mesmo diz na tua palavra, Senhor, o próprio Senhor irá à frente. E Ele estará com você, nunca o deixará e nem o abandonará. E o Senhor diz na sua palavra: não tenha medo, não desanime, não desanime. Fale para o Senhor, coloque para Ele os teus sonhos, os seus projetos. Fala para Ele tudo que você precisa colocar esse ano. Mas antes de tudo isso, o Senhor precisa mudar o teu coração. Eu quero te convidar, você que está aqui, você que está aí na sua casa, sai do teu lugar e vem diante do altar e diga para Ele: Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração. Muda o meu coração nesse ano. Muda o meu coração, Senhor, nesse ano. Se você entendeu, se você compreendeu essa palavra, o Senhor está dizendo para você: olha, você não está sozinho. Eu estou com você, eu estou com você, eu estou adiante de você. Você que está aí na sua casa, coloca a mão no teu coração, ou dobre o seu joelho aí onde você está e diga para Ele: Senhor, muda o meu coração. Muda, antes de mudar o ano, muda o meu coração. Eu quero estar perto de Ti, eu quero viver coisas novas diante de Ti. Eu quero viver coisas extraordinárias. Porque o Senhor, Ele vem repetindo isso de geração a geração. Porque Ele nunca vai te levar para o desânimo. Nós não sabemos como será o ano, mas a gente sabe quem está à nossa frente. E tudo isso basta para mim e para você. Tudo isso basta para mim e para você. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. 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 E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente.
Aleluia. somente. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar a Deus. Senhor, nós colocamos o ano de 2026 diante de Ti, Senhor. Vai adiante de nós. Vai adiante de nós, Senhor. Prepara um caminho para mim, para os meus irmãos, para aqueles que estão, Senhor, assistindo, para aqueles que precisam de uma direção, Senhor. Firma, Senhor, os nossos passos diante de Ti, Senhor. E que a Tua voz, Pai, que a Tua voz seja a nossa direção em 2026. Que a nossa paz, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança, que seja no Senhor. Nós Te entregamos cada dia deste novo ano, Pai. Cada sonho, cada projeto. Cada dia, Senhor, está diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Querido, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus, você que está aí na sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra possa fazer efeito na tua vida. Que você possa verdadeiramente confiar no Senhor. Que você possa buscar Ele cada vez mais em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele já está adiante, Ele já está à frente, preparando o melhor para mim e para você. Confia no Senhor, porque a palavra para nós é de confiança. E a palavra do Senhor, resumindo essa noite, é: nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Então confia em Deus, porque Ele já está à frente dos teus dias, dos teus sonhos e dos teus projetos, preparando o melhor para você, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe até quinta-feira, em nome de Jesus, amém?